Pessoal, eu já estou feliz hoje, eu conexão rápido. Tá? Hoje foi super rápido, foi coisa assim, uns 6 minutos. Tem vezes que eu fico ali e não conecta o Teams, aí dá 6h30, eu fico desesperado. Mas hoje deu certo, conectou rapidinho. Então vamos lá, vocês receberam a lista que eu mandei para vocês, né, no chat. Né? Agora, eu mandei no chat. Vocês receberam, né? Mas eu mandei uma lista no chat da aula. Meu Deus, não tem nada no chat. Tem? Ah, tá. Ah, tá. Ah, perfeito. Então, vamos lá. Então, eu falei que a gente terminou a titulação ácido básico. Tá? A última titulação que a gente fez foi a titulação ácido básico. Então, na aula de hoje, a gente vai começar com a titulação de oxirredução. Né? Então, como é que funciona a titulação de oxirredução? Você tem, todas as titulações. Você tem titulação direta e titulação de retorno. Tá? A titulação direta, o analito reage diretamente com o titulante. E na titulação de retorno, você coloca um excesso de um analito de uma substância com o teu analito, e o excesso você titula por retorno. Então, vamos lá. A primeira titulação de oxirredução que a gente usa é a titulação de oxirredução com permanganato de potássio. Tá? O permanganato de potássio é esse daqui. Você já deve conhecer ele como roxinho. Né? O permanganato de potássio, ele é vendido na farmácia com o nome de roxinho. Você dissolve ele em água. Você dissolve esse permanganato de potássio em água, ele dá uma coloração roxa muito intensa. Né? Ele dá uma coloração roxa muito intensa. O permanganato de potássio, ele é um agente oxidante. Ele se oxida para manganês 2+. Né? Então, ele se oxida para manganês 2+. Melhor dizendo, né? Ele é um agente oxidante, ele é reduzido, ele retira elétrons dos outros analitos para virar manganês 2+. O manganês 2+, ele não tem cor. O cátio manganês 2+, ele não tem cor. Então, isso eu sempre pergunto em prosa. Você imagina que você tem... Vou até colocar um outro quadro aqui do lado. Primeiro exercício da lista. Você tem aqui a bureta. Todas as titulações com permanganato são titulação direta. Então, você tem aqui a tua bureta. Na bureta, você tem permanganato. No Erlenmeyer, você tem um analito. E esse analito, ele pode doar elétrons. Né? Então, você imagina que eu estou fazendo a titulação com permanganato. Enquanto o permanganato, que é roxo, cai aqui e tiver analito, ele vai reagir com o analito e vai virar manganês 2+, ou seja, não vai ter cor a solução. Quando eu conseguir oxidar todo o meu analito com o meu permanganato, o permanganato vai cair na bureta no Erlenmeyer e vai continuar com o permanganato e vai colorir a solução. Então, você imagina que na titulação com permanganato, o indicador é o próprio titulante. Eu sempre pergunto isso na prova. Na titulação com permanganato, quem é o indicador? O próprio titulante, o próprio permanganato. Quando eu comecei a dar essa disciplina em 2017, 2016, a gente tinha aula no Campus 1, né? Aí eu sempre levava, também não tinha pandemia, né? Então não tinha limite de alunos. Eu sempre levava a turma da farmácia no laboratório para fazer uma titulação com permanganato, para eles verem como isso acontece. Mas detalhe, né? Quando você faz isso daqui no laboratório, né, você faz uma titulação com permanganato, o indicador é o próprio titulante.
Então, você imagina que uma gotinha, depois que você neutralizou o teu analito, uma ou duas gotas vai ser o suficiente para tornar a tua solução roxa, para colorir tua solução. Aí você deixa o Erlenmeyer em cima da bancada um tempinho, você vê que se forma um precipitado marrom ou negro no fundo do Erlenmeyer. O que isso quer dizer? Aí o pessoal fala, professor, estava com uma cor tão bonitinha, quando a gente terminou a titulação, a gente deixou aqui em cima da bancada, aí tem esse precipitado negro no fundo do Erlenmeyer. O que é isso? Você imagina que o permanganato, ele reage com o manganês 2+, para formar o óxido de manganês 4, que é um sólido. Então, se você for tentar fazer titulação de retorno com permanganato, não vai dar certo. Você imagina que o permanganato vai reagir com o teu analito e vai virar manganês 2+. O excesso de permanganato vai reagir com o manganês 2+ formado e virar óxido de manganês 4, que é um sólido. Né? Então não vai dar certo se você for tentar fazer titulação de retorno. Eu lembro que uma vez, assim que eu cheguei aqui, tinha uma professora que queria fazer com a biomedicina a demanda bioquímica da água. É basicamente isso, né? Uma titulação de oxidação. E o que usa para fazer demanda bioquímica da água é o cromato de potássio. Dicromato de potássio. Você imagina que o dicromato de potássio ele é um agente oxidante muito forte. Tá? Ele não é um agente oxidante tão forte quanto o permanganato. Então, a ideia que ela teve era o seguinte, já que com o cromo 6, né, esse daqui é o cromo 6. O cromo tem 2 estados de oxidação mais comuns, +3 e +6, né? Aí ela falou assim, já que o cromo 6 é tóxico, né, ele é carcinogênico, né? Vamos substituir o cromo por permanganato. Eu falei, não vai dar certo fazer isso, porque não existe titulação de retorno com permanganato. Ela tentou fazer, aí ela veio depois falar comigo, eu não sei o que eu faço, formou um precipitado marrom no fundo do Erlenmeyer. Que é justamente isso que acontece quando você faz titulação de retorno com permanganato. Tá? Então, 2 coisinhas que eu sempre pergunto na prova. Quem é o indicador na titulação com permanganato? O próprio titulante. E existe titulação de retorno com permanganato? Você vai falar que não. Porque o permanganato reage com manganês 2+ para formar óxido de manganês 4, que é insolúvel em água. Tá? Então, são 2 coisinhas aí que eu sempre pergunto na prova. Depois vocês podem até olhar que está gravando no YouTube, você pode até olhar no meu canal depois a aula do dia de hoje. Eu falo, isso sempre cai na prova e sempre cai mesmo. Bem, então eu estava falando para vocês, na aula passada eu mostrei para vocês como é que balanceia uma equação de oxirredução, né? Vocês lembram como é que balanceia? Você tem o permanganato que está indo, acho que eu vou precisar de um pedacinho maior aqui de lousa. Você tem o permanganato que vai a manganês 2+. Como é que você balanceia essa semi-reação? Você imagina que aqui eu tenho manganês, aqui eu tenho manganês, tá? Certo isso. Desse lado, eu tenho 4 oxigênios, desse lado eu não tenho oxigênio nenhum. Como que eu balanceio o oxigênio nessa reação? Cada oxigênio, eu vou colocar... Para cada oxigênio, eu vou colocar... Que ficou muito pequena essa parte da louça. Eu vou apagar aqui. Para cada oxigênio que... Assim, acho que assim fica melhor. Você tem permanganato e vai a manganês 2+. Para cada oxigênio que eu tenho em excesso, eu coloco 2H+. Então eu coloco 8H+, e esses 4 oxigênios vêm para cá como 4 águas. Nesse momento eu tenho balanço de massa, mas não tenho balanço de carga. O que é isso? A massa desse lado da equação é igual à massa desse lado da equação. Mas a carga é diferente. Você tem mais 8 menos 1.
você tem carga mais 7 desse lado da reação, e desse lado você tem carga mais 2. Lembra que o elétron tem carga negativa? Então, para balancear a carga dessa semi-reação, coloco 5 elétrons. A gente vai fazer outras titulações com permanganato, né? Então, eu acho que vai torrar o saco de vocês se toda hora eu for balancear essa semi-reação aqui. Então, você lembra que a semi-reação do permanganato é essa daqui. Aí, no próximo, eu lembro que uma vez eu deduzia toda hora. Todo exercício de permanganato eu deduzia essa semi-reação. Então, lembra que a semi-reação do permanganato é essa, tá? Muito bem. Então, no primeiro exercício da lista, ele está falando de uma padronização do permanganato. Essa padronização do permanganato é feita com um oxalato de sódio. Então, você tem aqui o oxalato de sódio. Quando eu levo o pessoal para o laboratório, eu deixo eles descobrir qual que é a reação, tá? Entre o permanganato e o oxalato de sódio. Se você coloca o oxalato de sódio no Erlenmeyer, se você coloca o oxalato de sódio no Erlenmeyer e vai titulando ele com permanganato, você vê sair bolhas da solução. Tá? Então, o que são essas bolhas? Essas bolhas é dióxido de carbono. Então, você tem o oxalato que se reduz a dióxido de carbono. Né? Que se oxida a dióxido de carbono. Então, para balancear essa semi-reação, aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho só 1. Multipliquei por 2 e já balanceei. O que falta balancear agora? A carga. Aqui eu tenho carga menos 2 e aqui eu tenho carga 0. Então, para balancear essa carga aqui, eu preciso colocar 2 elétrons. Certo? Então, agora para eu terminar essa semi-reação, o que eu faço? Eu somo as duas e cancelo os elétrons. Aqui eu tenho 5 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons. Então, o que eu faço? Eu acho o mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu multiplico por 5 e aqui eu multiplico por 2. Estava quase sem giz aqui, agora tem até X colorido. Então, você faz 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10. Aqui você faz 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 1, 5. Então, agora, é só você somar as semi-reações. Você vai poder cortar agora no número de elétrons. E você vai chegar na reação. E 16H+, mais 2 permanganato de potássio, reage com 5 oxalatos para dar 10 CO2, mais 2 manganês, 2+, mais 8 águas. Certo? É essa a reação química balanceada que a gente tem. Pessoal, é importante você saber como balancear uma reação de óxido-redução, mas isso aqui é o que eu falei, né? Na prova, basta você saber a reação. Né? Então, se eu falar uma titulação de permanganato com oxalato de sódio, né? É importante você saber balancear, mas na prova você só precisa saber a estequiometria da reação. Então, se eu falar que é uma reação com permanganato de potássio com oxalato, é exatamente o enunciado que tem aqui no exercício 1. Então, se você for ver o exercício 1 na lista que eu falei, a titulação de 600 miligramas de oxalato de sódio requereu 47 ml de permanganato de potássio. Qual é a concentração molar do permanganato? Então, você está padronizando o permanganato agora.
Então, ó, você tem aqui a bonitinha. Na bureta, você tem permanganato de potássio. Por se tratar de uma padronização, você quer saber qual que é a concentração do permanganato de potássio. No teu Erlenmeyer, você tem uma massa de oxalato de sódio que é igual a 600 miligramas. O volume de permanganato de potássio que você gastou nessa titulação foi de 47 ml. E a massa molecular do oxalato de sódio é 134 gramas mol. Ok? Então vamos lá, qual que é a concentração do permanganato? Você vai fazer o que a gente faz sempre. Número de mols de permanganato de potássio é igual número de mol de oxalato de sódio. Toda a titulação direta você resolve desse jeito. O que muda da resolução desse exercício para os exercícios que a gente fazia antes lá de ácido básico, era 1 para 1? A estequiometria da reação. O que muda? Só a estequiometria da reação. Então, você imagina que aqui você tem um 2 e aqui você tem um 5. Né? Então, você coloca o 5 aqui e o 2 aqui. E resolve igual a gente resolvia antes. Lembra que a gente coloca sempre trocado os coeficientes, né? Então, você tem o 5 do oxalato, ele vai para o permanganato. O 2 do permanganato vai para o oxalato. Certo? Então, na hora de resolver, você vai colocar a concentração do permanganato é igual a 2/5 vezes... Desculpa. Então, o número de mols. O permanganato é um reagente líquido, não é? Ele não está na bureta. Você sabe que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, você pode dizer que o número de mols é igual a concentração vezes volume. O meu padrão primário ele está sólido aqui. Eu não consigo contar mols, mas eu sei que o número de mols é massa dividido por massa molecular. Né? Então, eu substituo aqui. Eu tenho a concentração do permanganato de potássio vezes o volume do permanganato de potássio, que é igual a 2/5 da massa do oxalato de sódio dividido pela massa molecular do oxalato de sódio. Isso daqui está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, eu tenho aqui a concentração do permanganato de potássio é igual à massa do permanganato de potássio dividido pela massa molecular vezes o volume. Isso daqui mais multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Muito tempo atrás, nos cursos técnicos de química, existia um negócio de normal, que era justamente isso, sabe? Era um fator que você multiplicava para cada reação. Minha reação eu balanceei aqui em cima. A gente pode resolver, então. Eu vou apagar aqui a semi-reação. Então, a gente pode resolver o exercício aqui em cima.
Então, você tem que a concentração do permanganato de potássio é igual a 2/5, que multiplica 600 miligramas, dividido por 134 grama-mol, vezes 47 ml. Pessoal, lembra que eu coloco a massa em miligramas e o volume em ml, por quê? Para cortar o M do ml com o M da miligrama. Tá? Você corta grama com grama. Isso daqui vai dar quanto? A concentração 0,038. 0,0? Olha, agora a gente tem o segundo exercício da lista, né? Aí vem aqui, 1 ml de uma solução comercial de água oxigenada foi colocada num LMI com ácido sulfúrico 2 mol por litro em excesso, né? Então, assim, até falo, né, que até nos exercícios que eu estou colocando, eu estou tirando essa parte para não causar confusão em vocês. Mas você imagina que toda titulação com permanganato, você tem que adicionar ácido sulfúrico diluído, porque a reação só acontece em meio ácido, né? Então, por exemplo, essa semi-reação aqui, ó, você acha que está vindo de onde esse H+? Do ácido sulfúrico, né? Então, outra coisa, né? Você imagina que todas as titulações com permanganato têm que ser feitas em meio ácido, né? Então, aqui ele está falando, agora é outra titulação, ele está falando que tem 1 ml de água oxigenada. Agora ele está falando que no LMI tem 1 ml de água oxigenada, tá? Ou seja, o volume da água oxigenada é igual a 1 ml, e o que você quer saber é a concentração da água oxigenada. Ele está falando que o que tem no LMI, desculpa, o que tem na bureta é permanganato de potássio, 0,03 mol por litro. Para você titular 1 ml de água oxigenada, você gasta um volume de 10 ml. Então ele quer saber qual que é a concentração da água oxigenada. É um exercíciozinho simples, né? Ó, você tem aqui um reagente que é líquido, que é o teu titulante. Obviamente, para ser um titulante, ele tem que ser líquido. E no LMR você tem um líquido, né? Então, você pode escrever aquela formulinha de sempre, né? Concentração vezes volume igual a concentração vezes volume. O que vai mudar lá da titulação ácido base? Só o coeficiente estequiométrico. Então é o que eu falei, eu vou balancear a equação aqui para vocês. É importante que você saiba balancear uma equação de óxido de sal, mas obviamente, quando chegar a prova, você já viu que um problema de permanganato com água oxigenada, é só você olhar no caderno, você já sabe a estequiometria da reação.
Então, você sabe que a semi-reação do permanganato é a seguinte. Você sabe que 8H+, mais 5 elétrons, mais um permanganato, vão dar manganês 2+, e 4 águas. Eu não vou ficar deduzindo toda hora a semi-reação do permanganato. Aqui você tem a água oxigenada, que vai virar oxigênio, mais 2H+, e doar 2 elétrons. Né? Você imagina que, quando você faz essa titulação também, coloca a água oxigenada no alveolar e deixa o titulante cair. Você observa que está saindo umas bolhas. Essas bolhas é o oxigênio. Então, minha água oxigenada virou oxigênio. Né? Então, oxigênio. Mas aqui eu tenho 2 hidrogênios, né? Então, antes de eu fazer essa parte, né? Eu sei que minha água oxigenada está virando oxigênio. Tá, mas eu tenho 2 oxigênios aqui, 2 aqui, e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, esses 2 hidrogênios vêm para cá, tomar H+. E para eu balancear a carga, aqui eu tenho carga zero, aqui eu tenho carga mais 2, eu coloco 2 elétrons. Tá? Então, aqui você tem a semi-reação do permanganato e aqui você tem a semi-reação da água oxigenada. Então, você multiplica isso daqui por 2, isso daqui você multiplica por 5. Né? Então, nesse momento, 5, você tem que somar essas duas semi-reações de maneira a cortar os elétrons. Para que você possa fazer isso, você tem que achar o mínimo múltiplo comum. Ou seja, multiplica por 2 e depois por 5. Então, multiplica aqui por 2 e aqui por 5. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. E 5. Aqui 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2. 10. E 2 vezes 8, 16. Só presta atenção que aqui tem 10H+, e aqui tem 16H+. Então, corta aqui. Melhor dizendo, né? Subtrai, né? Você tem 16 e 10. Então, passa esse 10 para cá. 16 menos 10, 6. Então, você fica que a reação balanceada é 6H+, mais 2 permanganato, reage com 5 água oxigenada, para dar 2 manganês, 2+, 5 oxigênios e 8H2O. Essa é a reação que a gente tem aqui. Então, aqui eu falei para vocês, 2 reagentes líquidos, a água oxigenada no LMI e o permanganato na bureta. Então, você escreve que o número de mols de permanganato é igual ao número de mols de água oxigenada. Aí você vem e coloca os coeficientes trocados. Tá? Você coloca o 5 daqui e o 2 daqui. Então, você tem que a concentração do permanganato vezes o volume do permanganato é igual a 2 vezes a concentração da água oxigenada vezes o volume da água oxigenada. Fica a gosto de vocês, né? Vocês podem fazer. Então, você imagina que a concentração está aqui, né? A concentração do permanganato está aqui. A minha incógnita é a concentração da água oxigenada, né? Então, eu posso passar esse volume para cá. Olha, ele está multiplicando aqui, ele vem para cá dividindo.
E esse 5 que está aqui, esse 2 que está aqui, você passa para cá, dividindo. Então, você pode fazer sempre você pode fazer sempre concentração vezes volume do titulante dividido pelo volume do analítico. E no final, você vem e multiplica pelo fator de diluição, quer dizer, por esse fator aqui, que tem a ver com a estequiometria da reação. Não tem nada a ver com o fator de diluição, tá? Esse daqui é só um fator que se deve à estequiometria da reação. Lá no comecinho do curso, quando era 1 para 1, era simplesmente concentração do titulante vezes o volume do titulante dividido pelo volume do analítico. Agora, como a reação não é 1 para 1, você tem esse coeficiente aqui que é devido à estequiometria da reação. Né? Então, você pode vir aqui, ó, colocar a concentração do permanganato. Colocar o volume gásico do permanganato. Colocar aqui o volume da água oxigenada, que é 1 ml. E no final você vem e multiplica por esse fator que é 5,5, né? 5 dividido por 2, 2,5. Aí no final você vem e multiplica esse resultado aqui por 2,5. Você está multiplicando também, não faz diferença. Você faz 0,3 vezes 10 vezes 2,5 dividido por 1. Isso daqui vai te dar a concentração da água oxigenada. Tá? Para vocês lembrarem que isso daqui veio daqui, desses 5,5. Tá bom? Vocês entenderam como é que faz? É 5 dividido por 2 é 2,5. É o que eu falei, você pode chegar na minha prova e fazer sempre concentração do titulante vezes volume do titulante dividido por volume do analítico. Aí no final você vem e multiplica por esse fator. Fica mais. Se fosse uma reação para 1 igual, ela não vai cair nessa prova também, né? Na segunda prova de vocês, né? Hidróxido de sódio e ácido clorídrico. É só a concentração do titulante dividido pelo volume do analítico, que é uma reação para 1. Aqui, como a estequiometria da reação é 2 para 5, você tem esse coeficiente aqui. Onde é que estão as referências? Aquela, a lista é a mesma da passada ou uma nova? Não, eu mandei ontem. Está no arquivos. Pessoal, então só mais um detalhe.
Quanto que deu a concentração da água oxigenada no exercício anterior? Você pode expressar a concentração da água oxigenada em volumes ou em porcentagem. Então, se você for na farmácia e for comprar uma água oxigenada, né, o que você acha que vai acontecer? Você pode comprar água oxigenada 10 volumes, 20 volumes, tá? Então, se você for na farmácia, vai acontecer o mesmo que eu falei antes do vinagre, né? Se não tem nenhum vinagre que está escrito tantos mol por litro. Né? Você acha que essa água oxigenada 0,75 mol por litro, ela é quantos volumes? Eu sempre pergunto na prova, passar de mol por litro para volumes. Pessoal, pensa o seguinte. A água oxigenada, 2 mol de água oxigenada, se você aquecer a água oxigenada, ela vai liberar o oxigênio. Tá? Então, você imagina que a água oxigenada, ela vai liberar água e oxigênio. Tá? Então, você imagina que se eu tenho 2 mol de água oxigenada, isso daqui vai me dar 1 mol de oxigênio, certo? Qual que é o volume de 1 mol de gás? Então, lembra que se eu tenho 2 mol de água oxigenada, uma água oxigenada que é 2 mol por litro, ela vai me dar 1 mol de oxigênio. Qual que é o volume de 1 mol de oxigênio? Qual que é o volume de 1 mol de um gás? Vocês lembram? 22,4 litros. Né? Então, você vai colocar, se eu tenho uma água oxigenada que é 2 mol por litro, ela vai me dar 22,4 litros. Né? Então, você imagina que a nossa água oxigenada é 0,75 mol por litro. Aqui é igual a X. Então, a gente faz uma regrinha de 3. Né? Você vai ter 0,75 mols por litro, vezes 22,4 litros, dividido por 2. Isso aqui vai dar o número de os volumes da água oxigenada. Então, você tem 0,75 vezes 22,4 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? Então, nossa água oxigenada é 8,4 volumes. Uma outra coisa também, espero que vocês lembrem de mim, né? Toda vez que vocês forem no supermercado, que tudo que você vende para o público em geral, o que você geralmente apresenta no rótulo, né, mol por litro, obviamente, muita gente não vai ter nem ideia do que é mol por litro. Né? O que você vende para o público em geral é porcentagem. Né? Então você pensa o seguinte: como que eu passo mol por litro para grama por litro? Multiplico pela massa molecular. Então você imagina que você tem a água oxigenada. A massa molecular da água oxigenada vai ser o quê? 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, 32. Então, a massa molecular da água oxigenada é 34 mol por litro. Desculpa, grama-mol, 34 grama-mol. Massa molecular é sempre grama-mol. Então, para eu passar aquela concentração para grama por litro, é só eu fazer 0,75 mol por litro vezes 34 grama-mol. Corta mol com mol,
você fica com grama por litro. Quanto que é 0,75 vezes 34? Se eu tenho uma solução que é 10 gramas por litro, qual que é a porcentagem dela? Se eu passar de gramas por litro para gramas por 100 ml, como é que fica? É só dividir por 10, né? Isso daqui é o mesmo que eu falar, que é 2,55%. 2,55%. Né? Pensa que esse porcentagem, né, é o mesmo que eu vim aqui escrever, 2,5 gramas por 100 ml. Exercício de número 3. Um acadêmico do curso de farmácia deseja saber qual é a massa de sulfato ferroso de um suplemento alimentar. Para tanto, ela macera o comprimido em um almofariz, transfere o pó para um LMAI, adiciona a solução ácida e titula até a coloração rosa persistente com 10 ml de permanganato de potássio. Isso que eu falei, né? Esses daqui são os exercícios que eu fazia com o pessoal da farmácia no laboratório. Né? Então, eu acho isso daí interessante, porque vocês são da área de farmácia, né? Nada melhor que testar algum fármaco, né? Na verdade, não é um fármaco, é um suplemento alimentar. Tem alguém aí que vai muito na academia, toma cuidado com esse suplemento, tá? Não é porque você compra sulfato ferroso sem receita médica que você pode tomar um pote todo antes do treino. Né? Muito ferro 2 na tua alimentação pode te dar alguns problemas de saúde. Né? Então, enfim, você quer saber qual que é a massa de sulfato ferroso no comprimido. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o comprimido, vai macerar ele, vai dissolver numa solução de ácido diluída, né? Se for ácido concentrado próprio, se for ácido concentrado, o teu próprio ácido concentrado já vai oxidar o ferro 2 a ferro 3. Você coloca o comprimidinho ali, então, na Alemanha e titula com permanganato até a coloração rosa persistente. Então, ó, o desenho do exercício está aqui. Nesse exercício também, o volume que foi gasto de permanganato foi 10 ml. A concentração do permanganato também foi 0,03 mols por litro. E aqui você tem um comprimido de sulfato ferroso. Você quer saber qual que é a massa de sulfato ferroso nesse comprimido? A massa molecular
A massa molecular do sulfato ferroso é de 151,908 grama-mol. Então, você imagina que, mais uma vez, o que você precisa saber? A estequiometria da reação. Pessoal, só lembrando, quando você chegar para fazer minha prova, né? É importante você saber balancear a equação de oxi-redução, mas não precisa balancear, né? Você já vai olhar no caderno e já vai saber a estequiometria. Então, você lembra que a estequiometria da água oxigenada com o permanganato é 5:2, que é a mesma estequiometria do oxalato com o permanganato. E agora a estequiometria do ferro com permanganato. Então, eu já mostrei para vocês que a semi-reação de oxi-redução do permanganato é 8H+, mais 5 elétrons, que reage com permanganato para dar manganês 2+, mais 4 águas. Essa é a semi-reação. Então, você imagina que o ferro, lembra lá da química geral? Lembra que os metais de transição, né, aqueles que ficam ali na família deles, têm mais de um estado de oxidação. Tá? Então, o ferro 2 ele pode ser oxidado a ferro 3 e libera um elétron. Então, essa daqui é bem simples, né? Você sabe que aqui você tem 5 elétrons e aqui você tem 1. Então, você vem aqui, multiplica por 5 e faz 5, 5 e 5. Então, eu apaguei o esquema do problema, né? Mas você lembra que o permanganato sempre vai ser líquido, né? E eu quero saber o número de mols que tem no ferro, na massa de ferro. Tá? Então, eu venho aqui e escrevo número de mols de permanganato é igual ao número de mols de sulfato ferroso, né? Que é o ferro 2. Então, você imagina que a estequiometria da reação é 5:1. Então, eu coloco esse 5 aqui. Né? Então, você fica com 5 vezes a concentração do permanganato de potássio vezes o volume do permanganato de potássio, que é igual à massa do sulfato ferroso, dividido pela massa molecular do sulfato ferroso. Então, você imagina que isso pode passar para cá multiplicando, e aí você já chega na formulinha. Né? A massa de sulfato ferroso no meu comprimido é igual a 5 vezes a concentração do permanganato de potássio, vezes o volume do permanganato de potássio, vezes a massa molecular do sulfato ferroso. Então é só você fazer. Pessoal, lembra que tem que colocar a unidade, tá?
Então não vem aqui e coloca 0, 3, 10, porque depois você não sabe a unidade que você põe em resposta. Tá? Então, ó, 5 vezes 0,03 mol por litro. O volume foi 10 ml e a massa molecular do sulfato ferroso é 151,908 grama-mol. Então, pessoal, reparem que você vai cortar mol com mol, litro com litro. A única coisa que sobra é o G e o L. Ou seja, a tua resposta vai ser em miligramas. Então, quanto que isso daqui dá? Pessoal, então a segunda parte agora tem a ver com a titulação com o tiosulfato. Tá? Então, a gente tem uma técnica que é muito conhecida. Você imagina que o iodo ele é um agente oxidante. Tá? Eu sempre conto a história de quem gosta de acampar. Tá? Por exemplo, tem gente que gosta de acampar. Então você imagina o seguinte, às vezes quem acampa fica muito tempo afastado, né, da área urbana, tem que pegar água de riacho. Você imagina que na maioria dos lugares não vai estar própria para o consumo humano. Então o que o pessoal tem? Eles têm um filtro, ele passa a água pelo filtro, a maioria das bactérias fica retida naquele filtro. Mas o problema é que o vírus é muito pequenininho, você não consegue filtrar. Então você mata ele tacando um agente oxidante, né? Às vezes, se você não tiver com paciência, você já taca um agente oxidante, mata tudo, vírus e bactérias. Né? O processo de desinfecção da água, como é que ele é feito? Com hipoclorito. Né? Você joga hipoclorito na água, ele mata todos os vírus e as bactérias que tem. Então, só que o hipoclorito ele é mais agressivo. Né? Então, o que o pessoal faz? Ele pega uma garrafinha d'água, o iodo, a solubilidade dele é muito baixa em água.
Então ela pega e coloca umas pedrinhas de iodo na água e deixa ali. Aí pega aquela água com iodo e mistura. Você coloca cerca de 25 ml no litro de água que você vai tomar, dessa água saturada com iodo. Ela mata todos os vírus e as bactérias. Por quê? Porque o iodo é um agente oxidante. Tá? Então, você pode usar o iodo como agente oxidante. O problema é o seguinte, é que o iodo não é um padrão primário. Tá? Você não consegue comprar iodo 99,95%. Então, geralmente, o que você pode fazer? Você pode gerar ele in situ. Como que você gera ele in situ? Você pega uma solução ácida de iodeto e joga iodato de potássio. O iodato de potássio transforma o iodeto em iodo. Né? Então, isso é muito comum, né, você fazer isso. Você prepara uma solução. Ó, você imagina que você tem aqui teu LMI, você tem aqui teu LMI, e aqui você tem um analito. Pode ser vitamina C, por exemplo. Inclusive, a gente faz isso no laboratório de ensino. Determine a massa de vitamina C no comprimido. Faz no laboratório de ensino. É claro que um comprimido inteiro, esse comprimido hoje de vitamina C, tem 1 grama, né? Não vai terminar nunca essa titulação. Então, a gente dilui para 1 litro e põe alguns ml do comprimido ali. Não dá para fazer com o comprimido inteiro, igual o sulfato ferroso. Mas, por exemplo, você pode determinar a vitamina C, a massa de vitamina C nesse suplemento alimentar, nesse seriam da vida. Você pode determinar a concentração de sulfito no vinho. Né? Lembra que eu falei que os antigos romanos utilizavam sulfito para preservar o vinho deles. Né? Isso daí antes de Cristo. Os romanos ferviam enxofre, né? Eles mineravam enxofre, eles percebiam que se fervesse o enxofre com vinho, né, eles formavam um sulfito, né? Formavam alguma coisa que preservava o vinho, o sulfito. Né? Então, desde os antigos romanos, a gente preserva bebidas com sulfito. Né? O vinho que a gente toma hoje tem sulfito, que é um preservativo para o vinho. Tá? Então, como é que funciona esse procedimento? Você coloca aqui pelo analito. Aqui você coloca uma solução ácida de iodeto de potássio. Aí você vem, coloca um volume conhecido de iodato de potássio e uma concentração também conhecida de iodato de potássio. Né? Você imagina o seguinte, aqui era para ser uma pipeta volumétrica, vocês lembram lá da química geral da pipeta volumétrica? Ela é a pipeta com que você vai pegar com maior precisão o volume fixo. Né? Então você vem aqui, coloca na tua solução ácida, né, de iodeto de potássio, você coloca o iodato de potássio. Isso aqui é um padrão primário. A pipeta volumétrica você consegue pegar um volume com extrema precisão. Né? Então você sabe a concentração e o volume. O iodato vai transformar todo o iodeto em iodo. Aí o teu iodo reage com o teu analito para voltar a ser iodeto. E o excesso de iodo você vem e titula com tiosulfato de sódio para dar iodeto e tetrationato. Né? Assim é o jeito mais comum de se fazer titulação com iodo. Você gera o iodo in situ, gera mais iodo que você precisa para reagir com o teu analito. O excesso, você titula por retorno, com tiosulfato. Tem uma coisa que é engraçada. Vocês acham que o iodo é solúvel em água? Tem até uma prática lá em química inorgânica que eu estou fazendo agora com os calouros que a gente joga iodo na água e vê se é solúvel.
Aí coloca uma bolinha de iodo na água, agita, nada de solubilizar. Aí pega uma bolinha de iodo, coloca no exame, agita, solubiliza tudo. Aí eu falo, tá vendo essa solução aqui de iodo com água, que não solubiliza nada do iodo? Vamos jogar uma pontinha de espátula de iodeto de potássio. A gente joga o iodeto de potássio, agita, dissolve tudo. O que aconteceu, professor? O iodo, lembrando lá da química geral de você imagina que o iodo é uma molécula polar. Se ele é apolar, o momento de dipolo é zero, né? Porque você tem iodo, né? Não tem momento de dipolo ali. Se o iodo é uma molécula apolar, ela não vai ser solúvel em água de jeito nenhum. Só que se eu jogo uma pontinha de iodeto de potássio nessa solução, o iodeto de potássio reage com o iodo para dar o triodeto. Esse triodeto ele tem carga e é solúvel em água. O pessoal fala que eu não explico muito, eu faço mais o exercício, porque eu acho que se eu só explicar, vocês não vão saber fazer o exercício na prova. Então, eu dei para vocês uma ideia de como funciona, agora a gente vai resolver o exercício. Tá? Um acadêmico de farmácia adiciona 10 ml de iodato de potássio, 0,1 mol por litro em Alemar. Depois adiciona ácido sulfúrico 2 mol por litro e uma ponta de espátula de iodeto de potássio. A solução é titulada até ficar incolor com 20 ml de tiosulfato de sódio. Qual é a concentração do tiosulfato de sódio? Pessoal, então aqui você tem o teu Alemar. Nesse Alemar aqui, você tem iodeto de potássio em solução ácida. Aí você vem e coloca 10 ml Então, você coloca... Então, o que está acontecendo? Você está oxidando o iodeto a iodo. Então, como que você escreve essa semi-reação? Você tem iodato. Você tem o iodato. Que vai virar iodeto. Né? Como que você balanceia essa semi-reação? Deixa eu ver. Iodo e iodo, está balanceado. Aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu não tenho nenhum. Como é que eu balanceio o número de oxigênios? 6H+. E aqui, 3 águas. Como que eu balanceio o resto da equação? Aqui eu tenho carga mais 5 e aqui eu tenho carga menos 1. Quantos elétrons vão daqui, então, para balancear essa semi-reação? De mais 5 para menos 1, 6 elétrons. Então, aqui você tem o iodeto, está virando iodo.
o iodeto que está virando iodo. Então, você tem 2 iodetos que viram iodo. Aqui a tua carga é -1. Né? Então, a semi-reação que a gente tem aqui é que 6H+, mais iodato, mais 5 iodeto, vão dar 3 iodos e 3 águas. Então, no segundo momento, você tem aqui a tua buretinha com tiosulfato. Você quer saber qual que é a concentração do tiosulfato de sódio. Você vai vir, então, e vai titular essa solução. Você vai titular essa solução de iodo com tiosulfato até ela ficar incolor. E aí você vai saber a concentração do tiosulfato na tua bureta. Então, aqui você tem o tiosulfato. E aqui você vai ter o alemar e vai ter o iodo. Você imagina que o iodo dissolvido em solução aquosa ele é amarelo. Na solução de iodo é amarelo. Né? Vem aquela tintura de iodo. Né? A tintura de iodo ela é amarelinha. Né? Depois é um agente oxidante, se passar na ferida, dói pra caramba. Né? Não se esqueçam que tem que ter excesso de iodeto aqui, por quê? Porque o iodo é insolúvel em água, né? Então você tem que ter um excesso de iodeto para o iodo, na verdade, estar nessa forma aqui. Essa forma aqui é insolúvel em água, né? Mas eu represento como iodo porque eu teria iodeto no... O que vai participar da reação de oxidação mesmo é o iodo. Então você imagina que o iodo é amarelinho em solução. Se você coloca amido, o iodo entra dentro da cadeia alfa-hélice do amido e dá uma coloração azul escura ou púrpura muito intensa. Nós temos uma solução amarela, um amarelo tão fraquinho que você mal consegue ver o amarelo. Você coloca amido na solução que já fica com um azul bem escuro. Então é muito fácil você observar o ponto de final nessa titulação. Então qual que é a reação que acontece aqui? Você imagina que o tiosulfato ele reage com iodo, 2 tiosulfatos reagem com iodo para dar tetradicionato e 2 iodeto. Então eu posso pegar e combinar essas duas equações aqui para eu saber qual que é a estequiometria dessa reação. Então eu vou colocar aqui que um iodo reage com 2 tiosulfatos para dar 2 iodetos mais tetradicionato. Certo? Então você imagina que aqui eu tenho 3 iodos, aqui eu tenho 1 iodo. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar aqui por 3. Então eu tenho 3, 6, 6 e 3. Então corta e corta. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 6. Então aqui vira 1 somente. Então somando essas semi-reações, eu vou ter aqui 6H+, mais iodato, reage com 6 tiosulfato
para dar iodeto, tetraationato, 3 águas. Então, quando eu for resolver esse exercício, eu vou colocar aqui o número de mols de iodato de potássio. Número de mols de iodato de potássio é igual ao número de mols de tiosulfato. E que coeficiente que vai nessa equação aqui? Olha essa equação aqui. Essa daqui é a equação que acontece a reação entre o iodato e o tiosulfato. Então você imagina que cada 1 mol de iodato dá 3 mol de iodo. Cada mol de iodo reage com 2 mol de tiosulfato. Então a estequiometria da reação é 6:1. Então se você olhar aqui na equação, você vai ver que a estequiometria da reação é 6:1. O 6, então, fica do lado do iodato. Então, você pode escrever que 6 vezes a concentração do iodato vezes o volume do iodato de potássio é igual à concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato. Então, basicamente, essa daqui é a tua incógnita. Você passa isso daqui para cá dividido. Então, você tem que a concentração do teu tiosulfato é igual a 6 vezes a concentração do iodato de potássio vezes o volume do iodato de potássio dividido pelo volume do tiosulfato de sódio que foi gasto na titulação. Então, você tem 6 vezes 0,01 mol por litro vezes 10 ml dividido pelo volume de tiosulfato que foi gasto na titulação, foi o volume de 20 ml. Então, corta ml com ml, 6 vezes 0,01, 006. 006 dividido por 2, 003. O volume que foi gasto aqui foi 20 ml. Certo? Todo mundo entendeu como é que faz?
Então você imagina o seguinte. Você tem agora um Erlenmeyer. Ele está dizendo que nesse Erlenmeyer você colocou uma massa de iodato de potássio de 0,1210 gramas. Né? Na verdade, a balança analítica, né, que é claro, nossa disciplina é teórica, mas a balança analítica ela pesa desse jeito. Né? Então, você imagina que ela sempre pesa em gramas a balança analítica. Mas lembra que já que a gente está trabalhando com ml, né, a nossa titulação é sempre feita em ml. Né? Então, a gente deixa a massa sempre em miligramas para cortar o M do ml com o M da miligrama. Então, a gente pode dizer que essa massa é igual a 121 miligramas. A massa molecular do iodato de potássio já está sendo dada no exercício, que é 214 gramas mol. Aí ele está falando que foi colocado um grande excesso de iodeto de potássio e a solução foi acidificada. Então você lembra que a oxidação do iodeto a iodato só acontece em meio ácido, justamente por causa da estequiometria da reação. Né? Então a gente deduziu no exercício anterior que 6H+, mais iodato, reage com 5 iodeto para dar 3 iodos e 3 águas. Né? Então você imagina que se você colocar iodato de potássio e iodeto não acontece nada. A solução tem que ser acidificada para que o iodato consiga oxidar o iodeto a iodo. Então, logo na sequência, o que ele falou? Ele falou, então, que você tinha aqui uma bureta. Você quer saber qual que é a concentração do tiosulfato de sódio nessa bureta e o volume que você gastou para titular o iodo que está aqui no teu Erlenmeyer foi um volume de 41,64 ml. Então aqui você tem iodo na bureta. Então a pergunta é qual que é a concentração do tiosulfato? Qual que é a concentração do tiosulfato? Aí você lembra que a gente deduziu as estequiometrias da reação, né? Então, e a gente chegou, então, que um iodato reage com 6 tiosulfato. Né? Então, é só a gente escrever que a concentração do tiosulfato é igual a 6 vezes a concentração do iodato de potássio vezes o volume do iodato de potássio dividido
pelo volume do tiosulfato de sódio. Então, isso daqui é 6. Então, você imagina que, na verdade, né? Peço desculpas. Isso daqui é quando é líquido, né? Então, ó, você coloca aqui o número de mols do iodato de potássio é igual ao número de mols do sulfato de sódio. Então, a gente já deduziu da estequiometria da reação que é 6:1. Então, 6 fica aqui. Só que agora, não é líquido mais o meu iodato de potássio, ele é um sólido. Né? Então, aqui eu vou colocar massa dividido por massa molecular. Então, eu tenho 6 vezes a massa do iodato de potássio dividido pela massa molecular do iodato de potássio, que é igual à concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio. A gente pode simplificar tudo, então, para a concentração do tiosulfato de sódio é igual a 6 vezes a massa do iodato de potássio dividido pela massa molecular do iodato de potássio vezes o volume de tiosulfato de sódio que foi gasto na titulação. Então, isso daqui vai dar 6 vezes 121 miligramas, dividido pela massa molecular do iodato de potássio, que é 214 gramas-mol. E o volume de tiosulfato que foi gasto na titulação, 41,69 ml. Isso aqui vai dar quanto? Que? Pessoal, o exercício 6 é muito longo, não vai dar tempo da gente acabar hoje. Então, vamos fazer o 7. Na aula que vem, a gente inicia do 6. Então, o enunciado de exercício é o seguinte. Um acadêmico do curso de farmácia deseja determinar a concentração de água oxigenada em um produto comercial. Ela diluiu 10 ml de água oxigenada em um balão de 250 ml. Posteriormente, adiciona 10 ml de solução diluída ao alemão, 50 ml de ácido sulfúrico 2-mol por litro e 800 mg de iodeto de potássio. Em seguida, titula até a coloração mudar de amarelo para incolor com 28 ml de tiosulfato. Então, você imagina que você tem aqui a acadêmica da farmácia. Ela tem aqui um frasquinho de água oxigenada, né? Então, aqui você tem água oxigenada. A água oxigenada é um agente oxidante e ela é muito concentrada para você fazer direto por esse método.
Então ela vem, ela passa 10 ml da água oxigenada para um galão de 250 ml. Tá? Então lembra que aqui você tem a concentração original e aqui eu tenho a concentração diluída. Eu vou trabalhar com essa solução diluída, mas o que eu estou perguntando para vocês é a concentração dessa solução aqui. Então, no final, você lembra que você vai ter que multiplicar por um fator de diluição. Tá? Você pode dizer para mim que C1 é igual a C2 vezes um fator de diluição. Esse fator de diluição vai ser 250 dividido por 10, que é 25. Então, lembra que o resultado final você vai ter que multiplicar por 25 para mim. Tá? Por que fez essa diluição, professor? Porque a água oxigenada é muito concentrada. Uma vez tentaram fazer isso no laboratório de ensino sem diluir a água oxigenada. Desse tanto, né? Fizeram 1 ml de água oxigenada. Né? Você imagina que foi mais de 100 ml de titulante para fazer essa titulação. Foi, acho que 6. Chegou a gastar 200 ml de titulante. Então, você imagina que eu vou pegar a água oxigenada é um agente oxidante. Eu vou passar, então, o enunciado do exercício fala que eu vou passar 10 ml dessa solução diluída de água oxigenada, né? Até colocar aqui o C2, né? Para o LMAE. Nesse LMAE tem iodeto de potássio em excesso e ácido em excesso. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tem água oxigenada, mas você tem água oxigenada, mais 2 elétrons, mais 2H+, ela vai virar água. Tá? Água oxigenada, mais 2 elétrons, mais 2H+, ela vai virar água. Tá? E você imagina, então, que você tem iodeto, que vai virar iodo e doar 2 elétrons. Então, corta elétrons. A reação que vai acontecer é a seguinte. Cada 1 mol de água oxigenada vai me gerar 2 mol de iodo. Então, você imagina que você tem uma concentração. Você já sabe a concentração do tiosulfato que você tem na bureta. E você vai gastar um determinado volume de tiosulfato. Então, você imagina que você joga a água oxigenada no LMAE com... Você joga a água oxigenada no LMAE com iodeto e ácido. Todo o iodeto vai virar iodo. Vai ficar amarelinha essa solução. Você vai titular ela até ficar incolor com tiosulfato. Então, o enunciado do exercício está falando que o volume de tiosulfato que foi gasto foi de 28 ml. E a concentração do tiosulfato foi 0,03 mols por litro. Então, lembra que a reação que está acontecendo aqui é um iodo que reage com 2 tiosulfato para dar 2 iodetos mais tetraetionato.
Então, você pode dizer que o número de mols de água oxigenada é igual ao número de mols de tiosulfato. Mas como são 2 tiosulfato que reage com uma água oxigenada, então 2 fica daqui. Tá? Então, você pode dizer para mim que a concentração da tua água oxigenada é igual à concentração do teu tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido pelo volume da água oxigenada. Então, nesse exercício aqui, a concentração do tiosulfato é 0,03 mols por litro. O volume do tiosulfato foi 28 ml. E o volume da água oxigenada que foi titulada foi de 10 ml. Foi 10 ml. Então, você imagina que aqui no Alemanha, né? Você tinha 10 ml de água oxigenada. Quanto que isso daqui dá? Zero, 0,03 vezes 28 dividido por 20. Hum? 0,042. Multiplica então por 25, né? Quanto que dá isso aqui multiplicado por 25? Porque isso daqui é 0,042 é a concentração aqui, mas eu perguntei a concentração aqui, né? Qual que é a concentração, então? 1,05. Perfeito. Pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Então, um ótimo feriado para vocês, né? Feriado na terça e na segunda. E então nos vemos na sexta-feira. Sim. Eu já vou colocar no... Eu ainda não mandei o aviso. Eu já vou mandar um aviso para vocês na aula 3, né? Porque esse salão que prova eu tenho que colocar nos avisos, né? Então, ó, hoje é dia 5. A gente vai ter aula no dia 15 e no dia 22. No dia 29 a prova. No dia 29 a gente faz a nossa prova. Certo? Muito obrigado, viu, pessoal, pela presença, pela atenção de vocês. Professor, uma dúvida. Sim. Por que ali a gente tem que inverter? Ali na